Bom dia, meu nome é Jéssica Bauer e junto do meu grupo, formado por Annelise Correia, Márcio Felipe Andrade, Marcos Paulo Brinatti e Rafael Assis, vamos falar um pouco sobre os tipos de reparo de feridas. Durante a apresentação, vai ser abordado o processo de reparo de feridas, reparo por primeira, segunda e terceira intenção, e além disso, para finalizar, os fatores que influenciam na reparação tecidual. Falando um pouco sobre o processo de reparo de feridas, esse processo ele vai se iniciar logo após a injúria tecidual. E ele se caracteriza por uma sequência de eventos moleculares que vão objetivar a restauração do tecido lesado. A cicatrização, por sua vez, é um processo pelo qual o tecido lesado ele é substituído por tecido conjuntivo vascularizado. Além disso, é importante citar que os eventos que vão desencadear o reparo são intercedidos e sustentados por mediadores bioquímicos. Durante o processo de reparo, vão ter várias fases que vão dividir, né, esse processo. E essas fases, elas não têm os limites bem definidos. Então, enquanto uma fase está acontecendo, outra pode se iniciar. Então, não precisa que uma termine para outra que seja iniciada durante esse processo. O primeiro fenômeno que ocorre, né, logo após a injúria tecidual, é a hemostasia. Ela vai depender da atividade plaquetária, da cascata de coagulação. Como eu falei, o seu início é logo após o surgimento do ferido. Então, vai acontecer um dano tecidual, levando a alteração nas células endoteliais e ruptura de vasos sanguíneos. Com isso, vai ter extravasamento dos constituintes dessas células, que vão incitar compostos vasoativos, levando a vasoconstrição imediata, que vai evitar a perda do sangue ali no leito da ferida. E também, né, esse processo vai levar à formação de um coágulo, que vai atuar na coaptação das bordas da ferida, que vai minimizar também a perda de sangue, além de proteger o organismo contra a penetração de agentes exógenos e disponibilizar uma matriz provisória para o início da organização da ferida. Bom, é aí que vão ser liberados, né, alguns mediadores como a histamina, serotonina, as prostaglandinas, que vão recrutar ali neutrófilos e macrófagos, que vão mediar as seguintes fases do processo de reparação tecidual. Então, a fase inflamatória, ela vai ocorrer assim, né, que chegarem a presença de células inflamatórias no tecido. Então, os primeiros a serem recrutados são os neutrófilos, são células inflamatórias, e os macrófagos, eles chegam após 12 horas ali da injúria, já os neutrófilos chegam após 6 horas. Então, quando chega essas células ali, dá início à fase inflamatória. Outra célula que pode, né, ser recrutada mais pra frente são os linfócitos, e a presença dessas células ali, ela vai ser decorrente do aumento do suprimento sanguíneo, da permeabilidade capilar e vasodilatação. Então, isso vai levar a uma migração celular intensificada através de vênulas, além de extravasamento de moléculas séricas, anticorpos, complemento e proteínas pelos capilares. Então, essa fase ela é muito característica pela formação do exudato, e ela pode durar até 5 dias. A próxima fase é a fase de reparo, onde vai ocorrer a reparação do tecido conjuntivo do epitélio. Nessa fase, ocorre a proliferação de fibroblastos na região mais superficial da ferida, com síntese de colágeno, é chamado de fibroplasia. Além disso, o fibrinogênio que estava naquele exudato inflamatório, ele vai se transformar em fibrina, formando uma rede ali onde os fibroblastos vão se depositar para poder se multiplicar e levar a essa fase do reparo. Além disso, os fibroblastos vão iniciar a síntese e secreção dos componentes da matriz extracelular, como os glicosaminoglicanos e fibras colágenas tipo 1 e 3. Nessa fase também tem a ocorrência da angiogênese, que é a formação de vascularização ali para aquele tecido, caracterizando o tecido de granulação, que ele tem essa aparência granular justamente pela presença de inúmeros capilares ali. E esse tecido, como eu citei, ele é produzido de 3 a 4 dias após aquela lesão. Após esse fluxo sanguíneo ser restabelecido, e além disso a oxigenação, não é necessário mais fazer a angiogênese. Então, após esse estabelecimento, né, desse tecido, vai se iniciar a etapa da contração das paredes marginais na lesão, ou seja, vai tentar fazer a coaptação da borda da ferida. Essa coaptação, essa contração, ela vai ser realizada pelos fibroblastos ativados, que se diferenciam em miofibroblastos. Eles vão se contrair, aproximando as margens da ferida e forçando as fibras de colágeno ali se sobrepor e se entrelaçar. No final dessa fase, ela vai ocorrer a epitelização, que vai ser iniciada pela migração das células epiteliais, nos queratinócitos, das margens da ferida. Além disso, vai levar ao aumento de tamanho, uma maior divisão celular e migração das células da camada basal da epiderme sobre a área de reparação. Então, caracterizando, assim, a epitelização. E a última fase, que é a fase de remodelamento, ela se inicia mais ou menos após 20 dias ali desse processo da injúria, né, desde a injúria, e pode durar meses, até mesmo anos, dependendo do tamanho, né, daquela injúria. Esse remodelamento ele vai ocorrer no colágeno, na matriz extracelular, e ele que vai ser responsável pelo aumento da força de tensão e pela diminuição do tamanho da cicatriz. Então, nessa fase vai ocorrer a diminuição da atividade celular e do número de vasos sanguíneos. Além disso, os fibroblastos vão perder o núcleo e vai ocorrer a maturação ali da cicatriz. Também vai ter aumento na síntese do colágeno tipo 1, que é o definitivo para aquela cicatriz. As fibras ali de colágeno que foram depositadas aleatoriamente anteriormente, elas vão ser digeridas pela colagenase e, além disso, o conteúdo aquoso da matriz ela vai diminuir, aumentando a agregação das fibras de colágeno. Com isso, os feixes das fibras colágenas vão se tornando mais espessos e tornando uma configuração mais regular, orientada ali
pelas forças de tensão, né, as forças mecânicas que o animal vai sofrer, que aquele tecido mesmo vai sofrer, né, durante a atividade normal do animal. Além disso, né, vai ter a acentuação da deposição de colágeno tipo 1, e com o aumento do colágeno, os fibroblastos e células endoteliais, elas vão começar a entrar em apoptose e vai formar ali o tecido final cicatricial. Eu vou falar um pouquinho sobre a cicatrização ou reparo por primeira intenção. Então, é importante, antes da gente abordar propriamente esse assunto, a gente entender o que é a classificação da ferida. A ferida ela pode ser classificada de várias formas. A gente pode iniciar a classificação, por exemplo, pelo agente causal. Então, a gente pode pensar num agente físico, quando a gente pensa numa queimadura, a gente pode pensar num agente lacerante, num agente perfurante, num agente contundente, e isso vai depender, vai levar a gente a pensar em cicatrizações diferentes. Porque quando eu penso, por exemplo, num agente contundente, ele não vai causar a ferida impere propriamente dito, que ele vai promover um hematoma, que ele vai estar mais interno, vai ter ali um edema, e isso pode predispor uma infecção. Então, eu preciso que aquela coleção muitas vezes seja retirada. Então, às vezes eu preciso abrir a ferida para tratar. Diferente, às vezes, uma ferida perfuro-cortante, que se ela não estiver contaminada, dependendo da situação, eu posso aplicar a ferida por primeira intenção. Além disso, a gente tem o grau de contaminação, que também é muito importante. Existem feridas assépticas não contaminadas, que são aquelas que muitas vezes é feito em centro cirúrgico, com controle do ambiente total, e ainda vão existir as feridas contaminadas, que são aquelas que a gente tem ali um certo grau de contaminação, a gente não sabe se a ferida está viável ou não, e existem aquelas infectadas, que são as que a gente já consegue ver um processo de produção de pus por bactéria, onde a gente já tem realmente aquela presença do agente ali, do agente bacteriano, viral, é, dificultando a cicatrização. É, a gente ainda tem que pensar em relação à classificação da ferida, qual é a profundidade, o comprometimento tecidual que ela causa. Ela é uma ferida de estágio 1, ela pega, por exemplo, apenas derme, ela pode ser estágio 2, pegando ali a região de derme, epiderme. Então, a gente tem que classificar e entender muito bem essa classificação para a gente saber a profundidade e para a gente saber de qual tipo de cicatrização a gente vai lançar a mão. E é importante já dizer que não existe a gente ter um processo de cicatrização errado. O importante seria conseguir alcançar a cicatrização. É óbvio que a gente tem meios que a gente vai conseguir alcançar essa cicatrização mais rápido, mas nem sempre eles vão estar disponíveis e nem sempre vai ser o que a gente escolheu de primeira mão. Então, às vezes, a gente pode errar nessa escolha e não, se a gente errou, o que a gente tem que fazer é tentar consertar, tentar manter, tentar conseguir fazer, promover a cicatrização ali de alguma forma, para ter essa membrana. Então, a gente tem que pensar também que alguns animais existem outros fatores que interferem na cicatrização. A própria questão da diabetes é um fator intrínseco do animal. O animal com diabetes ele vai ter uma cicatrização mais retardada. Então, tudo isso a gente tem que ser pensado quando a gente pensa em escolha da ferida, em escolha do tipo de cicatrização para a ferida. A gente tem que pensar em qual é a ferida. Então, para a gente ter alguns exemplos, isso daqui é uma mastectomia bilateral que foi realizada em um cão, uma cadela, no caso, né? Quando a gente olha para a ferida, o que a gente consegue observar é que tem ali um hematoma muito presente e a gente já começa a ver necrose, alguns pontos mais escurecidos, né, nessa ferida, indicando uma certa necrose. Então, isso daí foi uma cicatriz que eles tentaram por primeira intenção, poderia ter feito correto, mas por que que não deu certo? Por conta principalmente do excesso de tensão que tem ali nesse local. Então a gente vai fazer uma tensão excessiva, além disso a gente mexe muito ali na região de subcutâneo, então a gente pode promover um seroma muito maior, que promove facilita essa contaminação, né? Então, esse animal, ele poderia ter lançado mão de outros tipos de enxertos, para poder conseguir alcançar uma cicatrização com menor tensão, ou ainda ter realizado, ao invés de uma mastectomia assim, dessa maneira, a gente poderia ter feito ali alguns
enxertos de avanço, por exemplo, ali da região da coxa, ou então até mesmo, enxerto não, retalho, desculpa, ou então até mesmo o processo de enxertia. Então, nesse caso, o ideal, depois que já está desse jeito, ele vai perder, vai ter a decência de alguns pontos, e o ideal é que a gente faça simplesmente o controle da ferida que vai abrir, porque não tem muito mais como a gente voltar, ressuturar, fazer o animal passar por um processo todo de anestesia. Então, a ferida ela vai demorar mais para cicatrizar, mas a gente pode tentar fazer a cicatrização, por exemplo, por segunda intenção, quando ocorrer essa decência. Aqui é um outro caso, é um caso de um equino com 4 meses depois de uma picada de cobra, Botrops, que é a jararaca na pata. Nesse caso aqui, o animal já está sendo tratado. Porém, isso eu só trouxe para a gente pensar que muitas vezes quando a gente pensa em ferida, ela nem sempre é o primeiro ponto que a gente tem que tratar. Então, o ideal seria a gente fazer uma cicatrização por primeira intenção para que a gente consiga ter uma cicatrização melhor. Sim, só que nesse caso desse animal, a gente vai ter que tratar primeiro a situação sistêmica, a situação do veneno se espalhando, para evitar o óbito e depois a gente pensar no dano local que esse veneno causou. Então, muitas vezes a gente não vai conseguir o alcance ideal das feridas, até pelo manejo que a gente vai ter que ter com o animal. Mas falando da cicatrização por primeira intenção propriamente dita, ela nada mais é do que a união das bordas da ferida. A gente vai unir imediatamente. Então, aquele animal, ele está no centro cirúrgico, a gente fez a diérese, fez o procedimento, na hora da rafia a gente já uniu. Então, é bem rápido. Ou então é um animal que a gente encontrou, tem menos de 10 horas, é uma ferida que não está contaminada, a gente vai só fazer aquela lavagem, ajustar a borda e fechar. Então, é uma ferida que a intenção é ela ser asséptica, ela vai ter uma cicatriz linear, então ela não vai ter bordas divergentes se entrando em contato, e ela tem uma evolução mais rápida, que pode ser de 4 a 10 dias. Isso no animal normal. Como a gente falou, existem alguns processos que interferem nisso. Se o animal é diabético, essa ferida pode demorar um pouco mais. Se esse animal teve que tomar anti-inflamatório, porque muitas vezes pode estar retardando algum processo de cicatrização, ele pode demorar um pouco mais. Então, a gente tem que pensar nessas questões também. Aqui é só uma imagem mostrando o que seria. A gente vê que ali ó, é uma ferida por primeira intenção, ela não é exatamente reta, ela vai ter algumas fractuosidades, mas não tantas. Então, a gente consegue fazer uma posição de borda bem linear, bem certinha, e no final o resultado é uma cicatrização mais rápida. Aqui é só para a gente mostrar isso numa ferida que não é tão comum, é no equino, é uma rafia pós-osteossíntese para correção de uma fratura Salter Harris tipo 1, ou seja, aquela que pegou só ali a região de epífise, linolêcano, e foi feito essa sutura para fechar por primeira intenção essa ferida, já que ela era uma ferida que foi feita em centro cirúrgico, controlada, com as bordas com menos anfractuosidade, foi possível estar realizando esse fechamento. Reparo por segunda intenção. A cicatrização por segunda intenção, ela tem como objetivo ocorrer numa ferida aberta e ela ocorre de dentro para fora. As suas indicações são locais onde tem uma perda excessiva de tecido, onde não será possível realizar uma posição das bordas da ferida, quanto à localização da ferida. Por exemplo, em áreas próximas às articulações, há uma maior dificuldade da cicatrização, pois através da sutura o tecido rompe com mais facilidade, além de proximidade com orifícios, pois pode causar estenose de orifícios ou então dificultar a sutura. Feridas com bordos distantes, né, onde não será possível, onde tem essa dificuldade de fazer a sutura com a posição dos bordos, contaminação por agentes infecciosos ou corpos estranhos, talvez seja essa uma das principais indicações da cicatrização por segunda intenção, e uma falha na cicatrização por primeira intenção, como, por exemplo, o caso de deiscência. Ela tem sido descrita com diferentes fases e características. Inicia com uma hemorragia, formação de coágulo e crosta, continua-se com a limpeza da ferida, decorrente da exudação fibrinosa formadora de crosta, e ressecamento, contendo leucócitos ativos.
Ocorre, então, a formação do tecido de granulação, formado por fibroblastos, neovascularização e miofibroblastos, sendo que a neovascularização e os miofibroblastos são responsáveis pela retração da ferida. Apoiando-se no tecido de granulação em diversos pontos, ocorre a epitelização da lesão e, com a deposição colágena, ocorre, então, a formação da cicatriz. Aqui nós temos uma imagem que exemplifica o processo, com a sequência de granulação, epitelização e contração, formando a cicatriz da ferida. E o manejo dessas feridas se dá da seguinte forma. Primeiramente, a gente faz a limpeza, com o intuito de reduzir a contaminação, seguido pelo desbridamento, o que é muito importante para retirar o tecido morto e para o processo cicatricial, e pode ser feito também a bandagem, que ela pode ser aderente ou não aderente, e tem o intuito de evitar contaminações, proteger contra traumas, dissecações, manter o antibiótico tópico, que muitas vezes é utilizado na ferida, preservar ele ali na lesão, e acho que principalmente minimizar a formação do tecido de granulação exuberante. Então, pode-se lançar a mão dos antissépticos para a limpeza da ferida. O que vale destacar que eles são ineficientes sem o debridamento, pois podem ser inativados pelo exudato. Entre eles, podemos citar a iodopovidona, que é muito usada, mas tem que se atentar à sua concentração, pois em altas concentrações ela apresenta um efeito citotóxico a neutrófilos, o que dificulta ou que pode atrapalhar o processo cicatricial. A água oxigenada também é utilizada, a concentração 3%, pois por apresentar uma ação positiva contra bactérias gram-positivas e algumas gram-negativas, além de soluções com clorexidina, que também são utilizadas. As pomadas com antibióticos também são usadas, dentre elas, a pomada com nitrofurazona é amplamente utilizada, mas deve ser utilizada com cautela, pois a sua utilização com frequência pode retardar o processo de reparação tecidual. Tratamentos alternativos também são vistos com frequência, como é o caso dos fitoterápicos, terapia celular, por exemplo. Durante o processo de cicatrização, há uma particularidade na espécie equina. Por apresentar uma excessivamente em ferimentos abaixo do carpo, do tarso, o chamado tecido de granulação exuberante, que pode ocorrer nessas áreas, devido à sua maior movimentação, pode ocorrer por uma feridas frequentes na lesão, o que prolonga muito o tratamento, e esse tratamento prolongado pode gerar esse tecido de granulação exuberante, o que não é desejado. Bom dia. O último tipo de cicatrização é a cicatrização por terceira intenção ou terciária. Ela também é chamada de fechamento primário retardado. E ela basicamente seria aí a aproximação das margens da ferida, ou seja, a pele, subcutâneo, após o tratamento aberto inicial. Isso vai ocorrer principalmente quando tiver ali uma presença de uma infecção na ferida, uma ferida contaminada, extensa, que ela vai ter que ser tratada primeiramente para então suturar. Como que isso é feito? Primeiramente, a ferida é deixada aberta para evoluir com cicatrização de segunda intenção. A gente vai então realizar aquele processo de limpeza, desbridamento, a gente vai retirar todo o tecido morto que está ali para ter a formação de uma granulação mais saudável, para posteriormente a gente conseguir coaptar as bordas dessa lesão. E como que a gente pode coaptar? A gente pode fazer através de suturas, como demonstra essa imagem, retalhos ou enxertos. Tudo isso é feito para que a ferida consiga evoluir com uma cicatrização de primeira intenção. Aqui, então, a gente tem nessas imagens a ideia do processo de cicatrização por terceira intenção, onde a ferida ela vai ter que, então, ser tratada, primeiramente, vai ter que ser debridada, a gente vai cuidar dessa ferida, para depois a gente realizar uma coaptação aqui por meio da sutura, para depois a gente ter o processo de cicatrização finalizado. Aqui nessa outra imagem mostrando a ferida
já cuidada, né, já desbridada, já limpa. Aqui na segunda etapa já uma formulação de uma granulação mais aumentada. E por último, a sutura, para que então depois ela consiga cicatrizar por completo. Bom, aqui eu tenho um exemplo de um cão, é uma fêmea, ela foi atropelada, ela tinha fugido, foi atropelada, sofreu ataque de cães, acabou tendo uma necrose extensa em região lombar, como a gente pode ver nessa imagem, sendo que aqui, nesse dia aqui, já tinha sido tricotomizada, a ferida já estava um pouco mais tratada. E o que aconteceu? 18 dias depois, né, de tratamento intensivo nessa ferida, a ferida já apresentava esse aspecto, e então foi feito um último desbridamento, uma última limpeza mais drástica dessa ferida, e foi realizado então um retalho de padrão subdérmico da região torácica dorsal e da prega inguinal direita. Aqui, então, a gente tem o aspecto inicial, o aspecto após a sutura, e aqui já o aspecto final desse animal. Olá, eu vou falar um pouquinho sobre os fatores que influenciam a reparação tecidual. Então, embora a gente não possa, assim, acelerar esse processo de cicatrização, tem vários fatores que eles vão acabar dificultando esse processo. E aí nós temos os fatores locais e fatores sistêmicos, e eles vão afetar de forma negativa a cicatrização das feridas. Sobre os fatores locais, está relacionado principalmente em relação a movimento e a presença de resíduo dentro das feridas. E aí, como fatores locais, nós temos como exemplo tecido necrosado, corpos estranhos, contaminação bacteriana e hipóxia tecidual. Esses fatores locais, eles vão atuar como uma barreira física para o desenvolvimento ordenado do tecido de granulação e para a deposição de colágeno. Só que eles podem também exagerar a inflamação, e aí isso vai acabar afetando a resposta inflamatória. Uma ferida que ela está numa área que tenha uma alta mobilidade, ela tem uma grande propensão à inflamação crônica, porque vai acabar afetando vai acabar perturbando de forma repetitiva os novos capilares e também a deposição de colágeno, e aí vai causar uma fragilidade do novo epitélio. E de forma oposta, a ferida que ela está numa área com uma completa imobilização, ela vai levar um arranjo desordenado do novo colágeno dentro da ferida, e aí isso daí vai diminuir a força de tensão resultante. Bom, vou falar um pouquinho sobre os corpos estranhos que podem estar no interior da ferida. Esses corpos estranhos, eles são uma fonte de infecção e de irritação, e eles vão manter a inflamação, e aí vai resistir às tentativas de controlar a infecção. E aí, para poder iniciar um tratamento de ferida, o que teria que ser verificado? Primeiramente, descartar essa possibilidade de ter algum corpo estranho. Se for detectado esse corpo estranho, então deve proceder ao debridamento e a lavagem. E isso é necessário para poder garantir a limpeza e a umidade no leito da ferida. Nós temos também a contaminação bacteriana, que ela também afeta de forma negativa, então também é um fator que vai interferir na cicatrização. A contaminação bacteriana, ela pode levar a uma infecção, que é a causa mais importante do retardo da cicatrização. E na pele, nós temos colonização de bactérias. E aí, com a ferida aberta, essa colônia de bactérias ela pode se instalar nessa ferida. Mas isso não quer dizer que a ferida está infectada. Isso daí vai fazer com que um fluxo de sangue deficiente ocorra nessa ferida, e aí vai aumentar o risco de infecção.
vai reduzir a perfusão tecidual, vai aumentar a hipóxia, vai interferir no metabolismo e no crescimento celular e vai prejudicar, por fim, a cicatrização. Nós temos também os fatores sistêmicos, e aí, no caso, nós podemos citar alguns. O estado nutricional, hipovolemia, hipotensão, hipóxia, hipotermia, infecção, trauma e medicamentos anti-inflamatórios. Sobre o estado nutricional, o que a gente pode dizer é que algumas deficiências dietéticas, elas vão interferir diretamente na cicatrização das feridas. Por quê? A falta de proteínas antes da ocorrência do ferimento, ela propicia a formação de reações teciduais menos exuberantes do que quando ocorre depois do ferimento. A vitamina C, que é o ácido ascórbico, ela é essencial para a síntese de colágeno e ela é necessária para a produção de N-acetilgalactosamina, que é um componente da matriz do tecido de granulação. O magnésio também ele é importante porque ele é necessário para a síntese de proteínas. E o zinco, a deficiência dele, ela vai dificultar a função dos metaloproteinases da matriz. Isso daí é essencial para o colágeno e para a fase de remodelagem. A temperatura, ela também é um fator que acaba influenciando de forma negativa, porque o efeito, ele está relacionado ao tônus vasomotor periférico. Então, uma diminuição da temperatura ambiental, ela vai exercer vasoconstrição reflexa autônoma, e aí vai reduzir a microcirculação local, e aí, com isso, vai ter a diminuição da oxigenação e nutrição tecidual. E a temperatura mais baixa, ela é um dos fatores que determina os diferentes padrões de cicatrização entre as diversas regiões anatômicas do equino. E nós temos também os medicamentos, que também vão afetar a cicatrização. Alguns deles, eles produzem um efeito negativo sobre a pele, e aí vai tornar essa pele mais suscetível ao surgimento de lesão e outras patologias também cutâneas. Os anti-inflamatórios esteroidais, eles restringem a fase inflamatória da cicatrização, e aí eles causam um efeito inibitório na taxa e também na qualidade da cicatrização. E aí, com isso, vai ocorrer atraso na formação do tecido de granulação, vai ter proliferação de fibroblasto e neovascularização. Só que uma dose única de esteroide, ela pode não afetar essas fases da cicatrização.